toda notícia deve responder a 6 questões chaves, que são as perguntas que todos nós fazemos de forma natural quando estamos diante de um acontecimento ou de um fato. Primeiro, o que é o facto em si? E essas questões são o que se refere ao facto, quem, as personagens envolvidas no facto, o quando, o momento em que o facto ocorre, o onde, que é o lugar da ocorrência, o como, que são as circunstâncias em que o facto se dá, e o porquê, que são as razões ou os motivos do facto. Então, são essas 6 questões que toda a notícia deve responder. Ok? Até aqui, estamos juntos, Fernando? Estamos. Ok, então nós temos aqui um exemplo de notícia que é real, aconteceu ontem. Houve um acidente aqui em Luanda, na Via Expressa. De onde é que o Fernando fala? Neste momento, para falar a partir de Benguela. De Benguela, né? Prontos. Houve ontem um acidente na Via... Um não, 2. Aliás, já são 3. Aqui as pessoas estão sempre a morrer na estrada, parece é uma coisa incrível, incrível mesmo. Ontem houve vários acidentes na Via Expressa, pelo menos eu consegui registrar 2, 2 pessoas morreram. E eu escrevi, eu estava a passar, a conduzir, vi as pessoas na estrada, mortas, no momento, passados 5 minutos tinha outra pessoa morta na estrada, tudo fruto de acidentes. E com a simples observação eu consegui escrever uma notícia, sem descer do carro, sem parar, só com a simples observação. Então a notícia foi esta. Esse é o título. Acidente na Via Expressa faz 2 vítimas mortais. Veja, o título da notícia deve sempre responder a essa questão. Está aqui. O que? Que refere-se ao facto em si. Nesse caso, no título, camarada Fernando, o que é o nosso que nesse título? Quer ajuda, Fernando? Sim. O nosso que é o acidente. Porque o que se refere ao quê? Ao facto em si. E qual é o facto dessa notícia? O acidente. O nosso que vai ser aqui o acidente. Vou até sublinhar aqui. Acidente. É o nosso o que. Já está respondido uma questão. Depois vamos ver se a notícia responde a essas 3 questões. Essa, quem, quando e onde. Eu vou no lead. O lead é o lugar, é o primeiro parágrafo da notícia, e a função do lead é responder a essas 3 questões. Quem, que são as pessoas que envolvidas no fato, quando e onde. Onde é o lugar. Vamos lá, o nosso lead está aqui. 2 pessoas perderam a vida hoje, nas primeiras horas da manhã, na Via Expressa, Benfica, Cacoaco, em Luanda. Ok? Esse lead responde a essa questão. Quem? Quem é o nosso quem nesse lead? Aqui. O que é que vai ser o nosso quem, Fernando? Quem? O quem se refere às pessoas envolvidas no acontecimento. O que é que vai ser o nosso quem? A pessoa, ou as pessoas que acidentaram, neste caso. Elsa, quer ajudar o Fernando? Não percebi. O que é que vai ser o nosso quem no lead? Neste lead que eu sublinhei. 2 pessoas. As 2 pessoas, entendeu, Fernando? O nosso quem se refere às pessoas envolvidas no acontecimento. Quem são essas pessoas? São as 2 pessoas que perderam a vida. Esse é o nosso quem. Depois, o lead também deve responder ao quando e ao onde. Nesse caso, qual é o nosso quando aqui no lead? Fernando, o nosso quando, o momento, qual é? Neste caso, vamos dizer assim, aconteceu hoje, né? Exato, ótimo. Pá, se eu estivesse daqui ao lado, dava-te um samba-pito, mas como estás em Benguela, não dá para enviar via SMS. O quando se refere ao momento em que aconteceu o acidente. Neste caso, é hoje. O nosso quando é hoje. Ok? Vai faltar uma questão, que é onde. Onde é que está? Qual vai ser o nosso onde aqui no lead, nesse parágrafo? Fernando. Neste caso vai ser Luanda, né? Vai ser em Luanda, concretamente onde? Na Via
expressa. Via Via expressa, expressa, Benfica Cacoaco, em Luanda. Ótimo. Está a conseguir perceber, né? A notícia tem questões que ela tem que responder. Então, nesse caso, nós já vimos que o nosso título respondeu ao que é o acidente, já vimos que o nosso lead, que é o primeiro parágrafo da notícia, respondeu ao quem, que são as duas pessoas que perderam a vida, quando, que é hoje, o acidente aconteceu hoje, e onde, que é na Via Expressa, em Luanda, ok? Agora, falta responder essas duas questões, como e porquê. O como e o porquê são as questões que são respondidas no corpo da notícia, que é aqui, está aqui, corpo da notícia. Todas as outras informações sobre o acontecimento, que nós não colocamos no título, nem colocamos no lead, vamos colocar no corpo, que é para responder essas duas questões, o como e o porquê. Aqui são, no fundo, é o desenvolvimento do assunto, os outros dados, é o que está aqui. Esse é o corpo da notícia. As vítimas foram atropeladas a poucos metros da passagem pedonal que o governo colocou nessa zona. A polícia já se encontra no local do acontecimento para proteger o corpo, enquanto os peões colocaram arbustos de árvore para sinalizar o acidente. Não foi possível apurar ainda a identidade das vítimas, nem o paradeiro dos motoristas que causaram o acidente. Ou seja, o desenvolvimento do assunto, do facto, os outros detalhes são colocados no corpo. Entendeu, Fernando? Sim. Então é assim que se estrutura a notícia. Já lhe dou a palavra, Jamba. É assim que se estrutura a notícia. A notícia tem que estar estruturada em 3 partes, nomeadamente o título, o lead, que é o primeiro parágrafo, que é basicamente o resumo da notícia, e o corpo, que é o desenvolvimento dos detalhes da notícia, ok? Então é assim que tem que estar estruturada uma notícia. Sim, Jamba, boa noite. Muito boa noite a todos aí, colegas também. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, colega. Professor, desculpe, eu estou a encontrar alguma dificuldade em entrar para dentro do computador, pois estou a precisar novamente de palavra passe, ou seja, do código de acesso, porque por via telefone encontro muitas dificuldades por causa da carga não é suficiente. Ah, ok. Mas conseguiu, por isso é que está aqui, né? Já conseguiu. Sim, mas é por telefone. Quero utilizar o computador. Nesse caso, no computador é usar o mesmo link. Mas mantém só assim, para não ter muita alteração. Consegue, ou está a ouvir mal, está a ver mal? Não, estou. Não, mantém então o telemóvel mesmo. Até ouve-se bem, a imagem também está boa, não tem problema nenhum. Ah, Souza, estava mesmo à sua espera, pensei que tinhas fugido, pai. Não, já está aqui há bastante tempo, estava a ouvir, não podia interromper. Okay. Eu disse, esse camarada fugiu, pai. Bem, Souza, vou partilhar de novo a minha tela. O Souza vai ter a missão de... Pronto, só que nós acabamos de fazer o teu trabalho, Souza. Era mesmo para identificar as questões-chave, mas já estão aqui respondidas. Já estão todas sinalizadas? Acabamos de fazê-lo justamente agora. Mas percebeu, né, Souza? Sim, percebi. Agora, há uma coisa que eu queria partilhar convosco, pessoal. Hoje até ensinei isso no Cefojor. Há uma forma muito simples de escrever uma notícia. Por exemplo, muitas vezes você vai no campo e tens muita informação, muitos dados recolhidos e não sabes onde começar. Sabe qual é? Há um segredo simples, que parece até infantil, mas é muito eficaz. Se você não sabe como estruturar a tua notícia com os dados que você possui, tens que fazer o seguinte: faça um questionário, assim mesmo, como se fosse prova, pergunta, resposta. Então, no caso do acidente, eu vou fazer um questionário. Primeira pergunta, vou usar... Jamba, qual é a questão-chave número 1 do título? O quê? O quê? Então, vou pegar nesse elemento, vou fazer uma pergunta. O que é que aconteceu? Vês? Tem aí a questão, o quê? O que é que eu vou fazer? Vou pôr resposta. Aconteceu um acidente ou atropelamento.
Depois vou fazer uma outra questão com outro elemento-chave, que é o quê? Qual é o outro elemento-chave, Elsa, do LID? Quem? Quem? Exato. Eu vou fazer a pergunta. Quem são as pessoas envolvidas? Eu vou responder. Duas pessoas perderam a vida no acidente. Qual é a outra questão, Souza? Quais são as outras questões que o líder responde? Onde? E eu vou fazer a pergunta, onde é que isso aconteceu? Onde é que o acidente aconteceu? E vou responder. Quando? Resposta. O acidente aconteceu na Via Expressa Benfica, Cacoaco, em Luanda. Qual é a outra questão-chave que o líder responde para além do onde? Souza. Quando? E eu vou perguntar, quando é que aconteceu? E vou responder. O fato aconteceu hoje. Eu vou pôr a data. Depois vou para o corpo. Como aconteceu, afinal. E eu vou colocar tudo o resto que eu souber sobre o acontecimento. Eu vou colocar as pessoas, as vítimas foram atropeladas a poucos metros da passagem pedonal. E vou pôr outros dados mais. E eu vou perguntar, mas por que o condutor atropelou? Por quê? E eu posso dar uma resposta. Porque o motorista vinha em alta velocidade. Viram? Eu fiz questões simples e coloquei a resposta. Agora, o que é que eu vou fazer para formar o meu texto, a minha notícia? Eu vou eliminar as perguntas e vou deixar apenas as respostas. Está vendo? Elimino as perguntas, elimino todas as perguntas. Estou a eliminar as perguntas para ficar apenas com as respostas. Opa, estamos a ficar sem tempo. O tempo está sempre contra nós. Onde é que está o texto? Pronto, está aqui. E vou ficar apenas com as respostas. E aqui eu tenho um texto corrido com as respostas. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a ligação desta resposta para ter o meu texto. Vou meter ponto onde há necessidade de pôr ponto. Vou meter vírgula onde há necessidade de pôr vírgula. Vou meter depois o que é que eu faço? Vou fazer uma leitura do texto corrido para ver se faz sentido. Se não fizer sentido, vou fazer os ajustamentos possíveis. Então, aqui está. O que é que eu tenho aqui? Aconteceu um acidente ou atropelamento. Posso pôr ponto. Ok, ponto. Duas pessoas, vou juntar, duas pessoas perderam a vida. Não é? Duas pessoas perderam a vida num acidente. Ponto. Depois continuo. O acidente aconteceu na Via Expressa Benfica-Luanda. Ponto. Onde é que está isto? Ponto. O facto aconteceu hoje. Ponto. Ou seja, você vai ter um texto inicial base. E com base nesse texto, você vai fazer os ajustes possíveis. Essa é uma forma prática e simples de você fazer o texto quando não tens ideia por onde começar. E depois aqui crias um título, né? Põe aqui um título, né, com base nos dados. Por exemplo, acidente faz 2 mortos na Via Expressa. Aí, e está feita a informação básica, a notícia básica está aqui escrita, de forma simples, prática e rápida. Está vendo, Souza? Então, essa é uma forma de você escrever a notícia quando não tens ideias de como começar. Fazes as perguntas, respondes às perguntas, depois elimina as perguntas, deixa apenas as respostas,
leia o texto corrido, vê se faz sentido, se não faz. É possível escrever uma notícia deste jeito, Fernando? É possível, sim. Exatamente. Então, amanhã lá em Benguela, fica atento ao que está a acontecer e vais nos mandar aqui uma notícia. Ok? Tá bom, vamos. A Elsa Vamos hoje fazer também é isso. de Benguela, não é, Elsa? Está com o microfone desligado. A Elsa também, olha, a Elsa está aí, também é de Benguela. Mas ela está cá em Luanda. Então, estamos aqui fortes, Sim, né? estamos super. Ok, ok. Jamba, o que é que achou dessa metodologia? Sensacional. Jamba, acho que o Não, Jamba de parou de facto ouvir. é o mais simples. É É o bem mais simples, simples. né? É muito, muito simples. Quando Sim, você sim. não tem ideia de como começar, então essa é uma forma de escrever a notícia. Para começar, né? Porque depois de ganhar os craquejos, não precisas fazer assim desse jeito. Mas, camarada Souza, para começar é um Sim, bom jeito, ok? Faz as sim, sim. perguntas, coloca a resposta, depois elimina as perguntas, vai ter o texto corrido e faz os ajustamentos, tens aí a tua notícia. Porque às vezes você tem muitos dados em mãos e ficas perdido. Não sabes onde começar, que dado priorizar, qual o ângulo da abordagem. Então, esse método resolve esse problema. Ok? Pessoal, dúvidas? Não Iracema, tenho nenhuma dúvida. e recém-casada, Iracema, dúvida? Não tenho. Mas eu Não dúvida, quero né? saber a diferença entre facto e acontecimento. Na verdade, são sinônimos, né? Não é, Jamba? Facto, pronto, sim, Facto e acho que sim. acontecimento, tem diferença? São sinônimos. Não, é um facto, é uma Sim, ocorrência, são sinônimos, são palavras acontecimento, sim, equivalentes, ok? sim. Podemos falar facto ou acontecimento. Eventualmente pode ter algumas diferenças em outros contextos, mas nesse é para dizer a mesma coisa. Souza, É uma Sim. ação. dúvida? Tá claro? Tá. Tá, né? Então, pessoal, vão fazer o Tá. seguinte: vão ir para a página da Angope ou do Jornal de Angola, vão selecionar uma notícia e vão reescrever essa notícia, mas não se limite apenas nos dados da notícia. Imagine, se tem um assunto, você vai pegar aquela notícia da Angope e vais fazer cruzamento de informação, ou seja, vais pesquisar noutros sites para além da Angope, para saber o que é que os outros órgãos divulgaram sobre aquele assunto. Vamos imaginar que a Angope divulga uma notícia sobre o SIDA. Então eu vou no Jornal da Angola para saber também o que é que o Jornal da Angola publicou a respeito, o que é que a Rádio Nacional publicou, e com base nesses dados todos eu vou redigir um texto, notícia da minha própria ou da vossa própria autoria, sempre citando fonte. Essa é uma forma de você reescrever uma notícia sem fazer copy-paste. Quando você só se limita a uma única fonte, a probabilidade do teu texto ser muito semelhante com o texto original é muito maior. Então, para isso não acontecer, você pega na matéria da Angope e sobre o mesmo assunto faz uma pesquisa, o que é que os outros órgãos falaram a respeito e vais recolher os dados que não tem na Angope para acrescentar na tua matéria. Ok? Então, essa vai ser a vossa tarefa. Vão fazer isto, vão lá para o site da Angope, extraiam uma notícia e reescrevam. Só que ao me enviarem no off, vão enviar a vossa matéria e o link da matéria original, para eu fazer um estudo comparativo e ver até que ponto é que vocês foram ou não criativos. Combinado?